Boa noite, pessoal do YouTube. Hoje estamos aqui para mais uma live terapia e hoje o tema é super intrigante, super importante para nós mulheres e para os homens que estão assistindo também. Vamos falar sobre as emoções e o impacto delas na nossa pele, na nossa saúde. Na verdade, vamos falar de emoções e sentimentos, mas eu explico lá na live quando eu conectar aqui o pessoal do Instagram, tá bom? Então, espere um pouquinho aí, que eu vou conectar o pessoal do Instagram e vamos receber também a nossa convidada especial, a doutora Camila, uma dermatologista afetiva, que ela vai esclarecer bastante dúvidas nossas aí sobre essa área das emoções, sentimentos e a nossa pele. Então, vamos lá? Deixa eu conectar o pessoal do Instagram aqui. Vamos conectar. Boa noite, pessoal! Mais uma terça-feira aqui, terça-feira de live, terapia aqui no nosso canal. Tô feliz porque hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é as emoções, os sentimentos, o impacto disso na nossa pele. Será que é uma questão de pele tudo isso? Acho que é, hein? Boa noite, gente. A Thaís entrou aqui, a Di, Ismênia. A nossa convidada especial do dia também já chegou, que é a doutora Camila. Boa noite, Is. Até lembrei aqui, olhei para a Ismênia, minha querida amiga aqui do Mundo Online, olhei para ela e lembrei que eu preciso colocar o título, que eu sempre esqueço. Emoções à flor da pele. Boa noite, Di. Beijo no coração de todo mundo. O pessoal do YouTube também tá entrando lá, tá se conectando. Enquanto o Instagram vai avisando que a gente está online aí, para avisar o pessoal. Vocês podem ajudar a gente aí também enviando esse aviãozinho aqui, ó. É bem fácil. Vocês apertam esse aviãozinho, clica ali e ele vai aparecer o contato de vocês. Então, vocês encaminham para as pessoas mais próximas de vocês aí, tá bom? Boa noite, Mu. Toda terça aqui, né? Toda terça a gente tem esse encontro, que eu acho que é um encontro de amor, né? De amor, de compartilhar coisas boas, de compartilhar conhecimento, aprendizado. Acho que cada um aqui tem uma missão nesse mundo. Eu sinto que eu tenho uma missão, e quanto mais coisa boa a gente deixar aí de conhecimento, ajuda, né? Melhor aí para ajudar as pessoas. Eu sempre digo que às vezes a gente não sabe como ajudar, mas hoje com a internet as coisas ficam mais fáceis, né? A gente tem maneiras mais automáticas, mais didáticas de estar ajudando as pessoas aí. Está na palma da nossa mão o celular. A gente pode enviar conhecimento para as pessoas. Então vamos lá. Vamos receber a nossa convidada, a doutora Camila, que eu estou bem feliz de receber ela aqui. Vou enviar uma solicitação para ela, acho que ela já enviou aqui para mim. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Minha mãe querida está aqui também. Beijo, mãe. Ai, ai. Vamos enviar aqui, doutora Camila, uma querida. Vamos ver. Oi, doutora. Tudo bem, Sam? Tudo, e você? Boa noite para você, para todo mundo que está aqui participando, ouvindo a gente. É uma honra te receber aqui
no meu humilde espacinho aqui das terças-feiras. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Que legal, que legal. Bom ter você aqui, te agradeço, né, o convite, te agradeço, porque é tempo, né? A gente está aqui, a gente está investindo tempo, e para mim é um prazer enorme te receber, e eu vou até falar assim, vou até abrir meu coração logo de cara. Eu acho que uma das principais, assim, das principais coisas que fez eu querer você aqui, insistir em trazer você aqui, é esse teu diferencial de olhar para as emoções, para os sentimentos e considerar tudo isso no tratamento médico, né? Então, porque eu tive experiências pessoais minhas com médicos que não olhavam ou não demonstravam ali, não sei, né? Daí quando eu vejo um doutor, uma doutora assim que considera, respeita e acha fundamental essa questão, né, na saúde, eu penso, nossa, eu tenho que falar com ela. Então, obrigada. Olha, e eu vou deixar você se apresentar aqui, né? Fica à vontade. Certo. Então, o bom é que hoje em dia somos em maior número, eu acho que assim cada vez mais esse conceito de medicina integral, né, um olhar mais integral do indivíduo, está sendo devagarinho, mas está sendo mais difundido, né? Assim, então, exato. Bem, eu sou a Camila Nogueira, eu sou médica, clínica e dermatologista pela Unifesp, clínica pela Unicamp, e de atuação como clínica, eu já tenho mais de 10 anos, e uma das coisas que me fez caminhar para a dermatologia, Fran, foi que eu via os pacientes, as doenças dermatológicas, me atraíam muito, porque elas davam muitas pistas e muitas respostas sobre muitos aspectos do paciente, sabe? E uma das etapas que eu mais gostava do exame, da propedêutica em si médica, era o exame de inspeção, que é aquele que você chega, é o primeiro contato com o paciente, e aí você observa só. Você só olha para ele. E assim, só de olhar para a pele, você tem muitas respostas, muita coisa, entendeu? Sim, então, achei muito interessante. Que legal, que legal. Nossa, é um tema extremamente interessante, né? Acho que até para nós, assim, que não é... Você me perdoe a marca... Olha isso, gente, agora que eu tô vendo que é a marca da máscara, eu fiquei o dia inteiro com máscara. Ah, não se preocupe. Trabalhamos o dia inteiro. Mas a resposta, tá vendo? Trabalhamos o dia inteiro, as pessoas também trabalharam o dia inteiro, né? O pessoal aqui entende, todo mundo, toda gente boa, toda gente querida, eles... Não tá, não. Ih, tô com uma espinha aqui, deu, justo essa semana que eu vou falar. Eu também tô. Maquiagem é uma beleza, né? Porque eu também tenho as minhas. Sim, sim. Que legal, que legal. E aí, assim, uma coisa... Agora eu vou também te perguntar, porque eu acho que aí a gente entra junto, assim. Você, na sua prática como psicóloga, assim, você recebe muitos pacientes com queixas dermatológicas também? Como que é? Sim, mas não é... Assim, com questões, né? Sim, eu recebo, não só dermatológico, mas questões físicas em geral, e eu sempre acabo fazendo um histórico, uma anamnese, né, que a gente fala, perguntando todas essas questões físicas. Claro que não é a queixa principal, né? As pessoas procuram um psicólogo porque estão sofrendo por alguma coisa, que estão com algum problema de relacionamento emocional, enfim. Só que a gente já tem um olho clínico, né? A gente fala assim, para observar um geral, todo um contexto, né, do paciente, inclusive físico. E uma coisa que é muito comum na clínica, né, psicológica são alergias. Geralmente, quando aparece um problema, alguma queixa, alguma questão assim dermatológica, é relacionado à alergia. Né? Então,
Tanto que uma coisa assim que sempre me marcou, eu tive um professor que ele falava assim que nós não tínhamos alergia a coisas, ele falava assim que a gente tinha alergia a pessoas. E isso me marcou muito, né? Foi uma visão de um psicanalista, eu não concordo 100% com essa frase, mas eu acho que mostra muita coisa também, né? Então... Não, com certeza, porque assim, igual é comum eu receber no Instagram pedidos de pessoas me pedindo para falar especificamente de alguma doença. Por exemplo, uma vez me marcou muito o comentário de uma pessoa que me falou assim, olha, eu já tive vários melanomas, que é um dos cânceres mais agressivos da pele. E, meu Deus, tem uma explicação emocional para isso acontecer, sabe? Assim, a pessoa atribuindo culpa a isso, né? Um certo quê de culpa. E aí, eu queria esclarecer, e outras pessoas também perguntam, tipo, eu tenho tal doença, então me fala qual que é a correlação emocional. Não existe uma tabelinha que a gente correlacione. Psoríase é tal coisa, vitiligo é tal coisa, melanoma é tal coisa. Claro que não, né? E assim, as doenças, todas elas, para acontecerem, elas precisam ter um código genético para elas se expressarem, tá? Só que a expressão desse código genético... Que seria uma predisposição, né? Sim. Cada vez mais a expressão desse código genético é comandada, sim. Estão saindo trabalhos cada vez mais comprovando que ele pode mudar comportamentos, hábitos, pensamentos que estão em contato diretamente com áreas cerebrais específicas e que estão, por sua vez, em contato com a pele, podem, sim, atuar no surgimento ou na piora de doenças de pele. Então, assim, claro que a gente tem que atuar tratando a causa patológica, fisiopatológica da doença, mas a gente não tem como não olhar o indivíduo como um todo. A pele é o maior órgão do nosso corpo, ela tem a mesma origem, vários componentes dela têm a mesma origem biológica do nosso sistema nervoso, então não tem como você dissociar do nosso sistema nervoso. É como se a pele fosse o sistema nervoso externo, né? Ele capta do lado de fora os estímulos, processa, elabora uma resposta e da mesma forma ele é capaz de captar através de mediadores químicos, impulsos elétricos, ele consegue captar pensamentos, sim, não é nada holístico, isso existe, sim, né? Está provado desde a década de 70, a partir da psiconeuroimunologia. Então, você consegue, através do seu sistema gastrointestinal, por exemplo, tem ampla conexão. Todos os nossos órgãos têm ampla comunicação entre si. E a pele é um deles, né? Sim. Então, assim, quando me perguntam, tem como eu ter resposta? Para todas as doenças, se você parar para analisar, e você é psicóloga, sabe melhor que eu, assim, todas. Se você for tecendo, né, olhando, desfiando, indo até a raiz, com certeza que você vai encontrar um substrato psíquico, com certeza. Então, assim, por mais que a gente fale, tem que ter predisposição genética, tem que ter um comportamento de risco, né, por exemplo, o câncer de pele, o sol, claro, tudo isso, mas isso não deixa de falar sobre aquele indivíduo. Né? Todos os sintomas do nosso corpo, todas as doenças do nosso corpo, elas são, sim, sintomas da nossa história. Sim. Né? Da nossa história. Ou o componente psicológico desencadeou aquilo, né, aquela predisposição genética, ou contribuiu. Né? Ou pelo menos contribuiu ali para o agravamento, enfim. Exatamente. E uma das chaves para a gente desarmar essa expressão não verbal dessas dores psíquicas é entrar em contato com elas, né? Reconhecê-las. Sim, né? Exatamente. Não tem como, através do seu trabalho, da análise, da terapia, isso aí. Não tem como a gente escapar disso. Porque o profissional da medicina, o dermatologista, ele vai ajudar
no componente orgânico, né? Por exemplo, a coceira, que é um sintoma comum a várias doenças dermatológicas, ela pode ter o volume, né, amplificado ou abaixado de acordo com o estado emocional da pessoa. Então, não tem como também a gente só no componente ali orgânico, sem a gente abordar as outras coisas que interferem muito. Sim. A pele é o nosso sistema nervoso externo, então não tem como. E, né? e eu até compreendo, talvez, a parte médica, porque quando se trata de coisas psicológicas, eu acho que deve causar, assim, tanto quanto dúvidas, mais perguntas, porque a psicologia, ela é subjetiva, as emoções, os sentimentos, a gente está falando de algo subjetivo, como é que a gente vai mensurar tudo isso, né? Claro que eu, sendo psicóloga, tenho formação para isso, mas como é que um profissional da área da medicina, por exemplo, você, né? Como é que você desenvolveu essa sensibilidade, esse olhar diferenciado para perceber assim, poxa, peraí, tem coisas aqui que não são só orgânicas, tem coisas aqui que são emocionais. Como é que você desenvolveu esse faro, vamos dizer? Pô, Fran, eu acho que assim, a principal, porque tem várias respostas para essa pergunta, mas eu acho que o principal foi através do autoconhecimento. Que legal. Foi através de muito sofrimento também, assim, psíquico, pessoal, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu faço análise desde os 18 anos. Que legal, que legal. Com alguns gaps, alguns, mas foi através do autoconhecimento mesmo. Então, e é claro, aliado à prática clínica, eu acho que, igual teve alguns anos que eu entrei em contato com a atividade de preceptoria. E foi um dos momentos mais fantásticos, assim, porque ao longo da minha história com a medicina, em vários momentos eu pensei em desistir. Eu acho que eu pensei em desistir quase todos os dias, assim, sabe? Mas, por outro lado, é aquela coisa que é ambígua, né? É fonte de muita felicidade, mas também traz muitos conflitos e muitas dores, né? Sim. Então, assim, durante a minha prática, eu fui com essa atividade de preceptoria, eu consegui me apaixonar verdadeiramente, assim, pela medicina, e eu fui prestando atenção, baseado também na minha autoanálise, né? Eu fui prestando atenção mais nas falas dos pacientes. Às vezes, assim, o paciente fala o que ele está sentindo, sem se dar conta, né? Ele fala. Então, eu acho que isso foi me chamando a atenção, e aí eu fui buscando mais conhecimento a respeito, e eu já vi que já existia a dermatologia integrativa, que levava em consideração essa análise mais ampla. Na própria faculdade aqui, na residência de dermatologia, que sim, era mais organicista, mais... a gente não aprende essa parte lá, né? Sim. De fato, não. Mas, assim, eu sempre guardava essa angústia no sentido de que não tem como, assim, não tem como dissociar, sabe? Eu tive alguns exemplos, alguns professores que me auxiliaram nessa parte também, mas aí foi mais de interesse pessoal mesmo, de ir atrás. Eu achava alguns casos que eu peguei me marcaram bastante também, assim, de psicodermatose, sabe? Então, e eu acho que agora a gente está entrando, assim, numa era que, graças a Deus, está ficando cada vez mais desmistificada a questão das doenças psíquicas, né? Então, a gente está podendo ver, não sei se está acontecendo mais, né? Provavelmente sim. Mas a gente está conseguindo falar sobre elas com mais propriedade, né? As pessoas estão ficando com menos vergonha de se abrir e tal. Sim, então, sim. Que legal, que bacana. Na prática, a pessoa chega com uma doença e aí, assim, a localização da doença, o tempo de surgimento, isso tudo dá pista, entendeu? De onde foi... de quando começou, o que pode ter contribuído para ela acontecer, entendeu? Uhum. Então,
É isso que eu acho que é legal, assim, de construir isso. Que bacana. E cada paciente é um olhar, é uma história, é algo diferente ali para estar descobrindo, né? Deixa eu só dar uma boa noite para quem está chegando aí, para quem chegou agora e não sabe o que está rolando aqui. A gente está tendo um papo super leve, descontraído com a doutora Camila, dermatologista afetiva. Eu adorei adorei esse nome. Então, para quem tem dúvidas, curiosidade, vão anotando aí, ou escrevendo já nos comentários, que depois a gente tenta separar um tempinho para responder vocês. E se não der tempo, a gente não conseguir, depois a gente responde via direct também, só mandar para a gente. E viu que interessante o comentário da Lidiane, que ela falou, a pele fala das dores emocionais de outras doenças, Sim. né? E com certeza, né? Sim, exatamente. É bem isso. Mesmo. Você sabe, Camila, eu vou compartilhar uma questão minha, pessoal, porque eu gosto muito de compartilhar questões minhas aqui. O pessoal que me segue já sabe toda a minha vida. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, né, que psicólogo não tem problema, não tem dificuldade, que... eu namoro um psicanalista. Então... então tá explicado, né? Você entende. E não, pelo contrário, nós somos seres humanos, nós temos a técnica, mas nós olhamos as pessoas com um olhar diferente. É diferente, não funciona para mim, né? Mas, enfim, é uma experiência de quando eu era criança, eu cresci vendo meu pai sofrer por causa da psoríase. Minha mãe tá aí assistindo, ela pode confirmar a história aí. E meu pai, ele era uma pessoa muito intensa, ele já é falecido, né, não tá mais aqui, ele era uma pessoa muito intensa, muito... com as emoções à flor da pele, né, vamos fazer jus aqui ao nosso tema, né? Tema. Exatamente. E eu lembro, assim, de situações, a gente ir na piscina e as pessoas não sabiam o que era. E tinha épocas que ficava mais atacado aquilo, né? E eu sabia que aquilo não pegava, que não era transmissível, tal, né? Às vezes eu até ajudava ele tirar as casquinhas do cotovelo que ele pedia para eu ajudar, tal. Mas a gente ia para um lugar público, uma piscina, ele não entrava na piscina porque, né, por causa dos olhares ali, né? Então, meio que, para você ver como que é uma situação meio que é uma situação que se retroalimenta. A pessoa já tá ali com o emocional abalado por alguma coisa, né? E já vem um histórico de vida, né? Tudo um contexto, a predisposição genética, enfim. E daí, ela ainda se priva de viver coisas por causa daquela situação que já está ali instalada no corpo dela, né? Então... vai virando... né? Vai virando uma bola de neve, enfim, né? E às vezes as pessoas não têm recursos, conhecimento, informação para... Poxa, eu vou buscar um dermatologista, vou buscar também um psicólogo para ver, tal, né? Ou, enfim, ou só busca né? Um profissional e olha lá. Então, no fundo, a gente está falando de sofrimento aqui, né? Acaba sendo sofrimento. E às vezes pode ter alguém que esteja assistindo aqui e vai pensar assim, poxa, eu tenho uma alergia, faço terapia, sei lá, há tanto tempo, mas eu ainda não vi minha alergia melhorar, né? Então, a gente entende, né, que exista, né, todo esse sofrimento por trás de tudo isso. A gente vai trazer um pouquinho de informação hoje, mas não preenche esse tratamento pessoal de cada um, né? Sim, porque, inclusive, assim, as psicodermatoses, né, você tem uma classificação que é didática, né, mas, assim, é boa para entender, porque você tem as doenças de pele que começam na pele e tem um impacto psíquico importante, e aí a psoríase, eu vou falar especificamente da psoríase porque ela entra, né, nessa classificação, né, então, doença de pele que tem impacto emocional, quase todas, né, porque estão visíveis, não tem como você escondê-las, né, e você tem as doenças que são de causa psíquica,
e que tem impacto na pele. Então, por exemplo, você tem transtornos da pessoa, ou o mais simples de todos, a pessoa roer unha, comer a cutícula repetidamente, arrancar o cabelo, comer o cabelo. Tem gente que tem mania de arrancar cabelo, né? De se coçar, às vezes é uma coceira incontrolável, né? Que são as neurodermites que a gente fala, e acaba tendo lesões importantes na pele pelo ato de coçar em si. E isso tudo, assim, isso mescla, né? Porque uma coisa tem impacto na outra e vice-versa, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm transtorno dismórfico, que às vezes, de repente, não tolera ver pequenos defeitos na pele, aquilo para ela ganha uma outra dimensão, uma outra... Eu até fiz um post uma vez explicando isso, e aí me perguntaram assim, mas como assim? Estria, celulite, porque realmente o post ficou no post, nem sempre a gente consegue graficamente explicar o que a gente gostaria num tema tão complexo, né? Sim. Mas assim, em outras palavras, é no sentido de que uma celulite, uma estria pode ganhar uma dimensão muito grande para aquela pessoa, a ponto de comprometer vários setores da vida dela. Sim. Né? Dela não se expor, não ir a uma praia, não conseguir socializar por conta daquilo. Né? Então tem tudo, tá tudo muito interligado, né? Ali. A gente tem, sim, com certeza, são muito estigmatizantes as doenças de pele, então a gente tem que trabalhar muito amplamente, tem que ter muito, a gente tem que falar muito a respeito, trabalhar no sentido de conscientizar as pessoas, porque só piora, né? A pessoa se sentir excluída só piora, né? A barreira. Sim, exatamente. Você sabe que eu, antes, né, de entrar na faculdade de psicologia, na época eu passei em alguns vestibulares e a escolha da faculdade que eu fiz na época foi justamente por aquela universidade ser uma universidade, o curso de psicologia era considerado uma ciência biológica. E por mais que tenha o pé nas ciências humanas, eu, naquela época, eu sempre gostei muito de biologia, química, física, né? Eu era meio esquisita na época de escola, mas eu gostava. Não, tem vários estudiosos aí que eram psicanalistas com nomes, né, importantes aí, inclusive discípulos do Freud, que eram médicos. Exatamente. Então, eu sempre gostei. Nossa, biologia, para mim, assim, até hoje eu gosto. Mas só por ser metida, assim, sabe? Só por gostar de ler e tal. Né? Mas, enfim. E daí eu pensava assim, poxa, não tem como separar a cabeça e corpo, né? E por todo o histórico da minha família, toda a vivência que eu tive também, eu pensava assim, nossa, é muito interligado. Então, eu acho que tem mais a ver com ciências biológicas do que humanas, na época. E, claro, hoje eu vejo que é muito mesclado isso, não tem como separar. Mas eu sou tão feliz em pensar que eu fiz essa escolha, mesmo sendo tão nova e sem preparo nenhum na época. Porque hoje, né, a prática clínica, tantos pacientes que já passaram por mim, é quase que impossível separar as questões emocionais das questões físicas. Ou a pessoa tem alguns transtornos alimentares, ou tem gastrite, enxaqueca, problemas de pele, enfim, alguma coisa tem. Então, eu gosto, assim, de uma frase que fala assim, se a boca não fala, o corpo vai falar, vai manifestar de alguma forma, né, o que a gente guarda. A expressão não verbal das dores, né, assim, com certeza. O que a gente não expressa, não toma consciência, ele é expresso de alguma forma. E na pele, especialmente na pele, a gente acha que é uma dor que não quer ficar escondida. Né? Por que, por exemplo, algumas doenças psicossomáticas estão expressas em outros órgãos e outras só na pele? Né? Então, assim, a gente acredita que na pele pode se tratar de uma dor que é urgente, né, que precisa ser vista, né, é uma coisa assim, é um pedido de socorro, né. Seria quase que uma expressão da nossa forma de viver,
né? Isso. E eu acho que expressa o nosso autocuidado, o nosso, enfim, né, a organização e o cuidado que a gente tem, inclusive, pelas nossas emoções. Você sabe que eu escutei uma vez de um dermatologista, ó, eu, né, e as minhas confissões de adolescente. Adoro, não, tô adorando, pode falar que eu vou fazer várias. Ai, mas é o que dá, é o que exemplifica para as pessoas entenderem, né? Sim. E também faço terapia há muitos anos, então essas coisas estão muito resolvidas, não tem problema falar, né? Melhor que ninguém para falar. Mas então, uma vez, e isso é recente, hein? Eu escutei de um médico maravilhoso, ele falou assim para mim, com relação à minha pele, ele falou assim para mim, por que essa necessidade de automutilação? Olha só, e eu tinha espremido 2 espinhas, né? E ele falou de um jeito, assim, na hora você fica assim até, né, meio chocado, mas aquilo fez tanto sentido para mim. Eu saí de lá, assim, com o rabinho entre as pernas e aquilo ficou, assim, semanas na minha cabeça. Levei para terapia e tal, porque eu prezo tanto o autocuidado, eu falo tanto para as mulheres, pô, gente, a gente precisa achar tempo da nossa rotina, na loucura do nosso dia a dia, a gente precisa se cuidar, né? E não só pela estética, mas isso pela parte emocional que envolve tudo isso, né? E eu estava não dando o valor devido, porque todo mundo fala, não, espreme espinha. A gente não sabe espremer espinha. E daí eu pensei assim, poxa, realmente eu tô me automutilando. Pode ser um nível pequeno, mas eu estou me mutilando. E aquilo foi tão forte para mim que eu comecei a pensar nessa relação interno e externo, autocuidado interno e externo. Porque eu já tive uma época muito vaidosa na minha vida. Minha mãe tá aí, ela pode, né, confirmar. Eu sempre fui muito vaidosa quando era criança. E depois, adolescente e tal, mas vaidosa. E depois que eu comecei a me aprofundar, estudar psicologia, pós-mestrado, blá, blá, todos esses anos eu fui para o outro extremo. Eu só olhava o interior, que é um outro extremo, né? E daí, hoje, né, graças a Deus, assim, eu venho num desenvolvimento pessoal, assim, dentro, e eu acho que isso fica, né, de aprendizado para quem está aí, a necessidade desse equilíbrio do autocuidado interno com o externo, porque um reflete no outro, né? E na verdade tem situações que às vezes até é a mesma coisa, porque assim, a pessoa, que eu pego muita acne da mulher adulta, né, que é uma entidade assim, bem reconhecida na dermato, e é muito comum nessas pacientes haver escoriação, elas se futucam muito, né? Mas assim, para mim é tudo expressão de dor. Então, assim, a pessoa com certeza está com uma dor interna que ela põe para fora. Às vezes é até meio misturado, não necessariamente eu vejo uma cisão, assim, entendeu? Porque eu acho que é expressão de dor. É um jeito de expressar a dor também, né? E de extravasar, né? Tem estados de ansiedade muito grandes, claro, tem os transtornos neuróticos obsessivos, né? Que a pessoa não tem muitas vezes controle sobre aquilo, né? Ela faz de forma que do impulso, não tem muito controle. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, quando eu estou diante desses casos, assim, é trazer a pessoa um pouco do que ele fez com você, né? Aí, só que aí a gente vai pisando para ver se a pessoa, de repente, dá conta de receber, né? Também, né? Porque aí é trazer a pessoa para a consciência daquilo. Isso é muito importante. O que aconteceu com você é muito importante. Você tomar consciência da sua dor. É quase que um espelho interno ali, né? Que está refletindo para fora. Então, já que você falou de você, eu vou falar uma coisa. Eu tenho melasma. Melasma, você sabe o que é melasma? É manchinhas? Melasma é uma mancha horrorosa, eu falo horrorosa porque é maledeta. Ela é uma mancha que me apareceu com uns 20, bem nova, assim, 26 anos, por aí.
uma mancha castanhada. Eu não tinha filho, nunca tive filho, não tenho filho. E porque está muito associado com mulheres depois da gestação, sabe? Mas pode dar, dá muito em pessoas não associadas à gestação, normalmente. E essa mancha é muito comum, tem muitas mulheres com ela, e eu sofri muito com ela, porque primeiro eu não sabia lidar direito, eu demorei para procurar um dermatologista, para eu começar a entender, mas assim, foi tão fantástico se eu olhar para trás a história do minha melasma, porque e eu costumo falar com as minhas pacientes que é um convite, toda doença dermatológica é um convite de você mesma, para você olhar para você mesma, para suas dores, para você mergulhar dentro de você, do seu universo. Então, assim, em geral, é para você, no sentido de ser mais acolhedora com as suas dores, de você ser mais gentil, porque é muito comum eu pegar pacientes com doenças dermatológicas e eles usam bucha, se esfoliam, porque eles querem intuitivamente se livrar daquilo. Eu peguei paciente com essa doença, melasma, que se cortava com gilete para poder arrancar, entendeu? Então, assim, em geral, é o contrário. Então, aí você vai estudar a fisiopatologia dela, aí um dos pilares, uma das coisas que influencia no surgimento e no agravamento dela é justamente a quebra da barreira cutânea. Quer dizer, você não pode ser agressivo, você tem que ser gentil, né? Ser gentil, entendeu? Então, assim, é muito interessante quando você vai mergulhar na fisiopatologia da doença, você acaba encontrando respostas psíquicas mesmo para virar a chave, entendeu? Sim, sim. Por exemplo, paciente que se incomoda com poros, assim, ou que tem a pele muito oleosa, aí você vai ver, de repente está transbordando, literalmente. Em geral, as coisas são bem literais, assim, sabe? A resposta está ali na nossa frente, né? O que a pessoa não está conseguindo conter dentro dela, que está transbordando, sabe? Sim. Então, é nesse sentido que eu começo a conversa, assim, sabe? Que interessante, dá para ver que você convive com um psicanalista mesmo. Eu percebo. Em casa de ferreiro, esquerda de pau, também não sou. Eu também, quando eu tenho minhas espinhas aqui, eu tenho que amarrar a mão aqui. Aí ele pega no meu pé, assim, que eu tô mexendo. Sim, eu acho que por isso que é bom que seja dois mesmo, né? Porque um ajuda o outro e um levanta o outro aí, quando a gente, né, dá as nossas escorregadas. Mas eu até queria dar uma justificativa para quem está assistindo aí. Eu quero explicar por que eu coloquei esse título, né? Emoção à flor da pele. E nos stories que eu fiz hoje, eu falei assim, né? Uma das perguntas que eu fiz para as pessoas foi: você sabe a diferença entre emoções e pensamentos, né? E sentimentos. Mas não são só as emoções que afetam a nossa pele, a nossa saúde. Eu queria deixar isso só mais claro para as pessoas. As emoções e os sentimentos afetam a nossa pele, né? E vice-versa. Porque a emoção, ela é mais uma reação nossa, quase que biológica, aos estímulos, né? E os sentimentos são questões que a gente já pensou sobre aquilo. A gente já vivenciou e, de alguma forma, aquela emoção veio, ficou, a gente pensou, digeriu aquilo e virou um sentimento, né? E aquilo vai se transformando ao longo do tempo. Mas tanto um quanto o outro passa pela nossa pele, por todo o nosso corpo e vai afetar, né? Vai manifestar. E eu acho que uma frase muito legal tua, assim, foi essa questão do convite, né? O nosso corpo, a nossa pele faz tantos convites para a gente se cuidar, né? Eu acho que isso, ao mesmo tempo que é tão profundo, é tão bonito, né? Essa resiliência, essa vontade, digamos, automática de se reconstruir do nosso corpo, né? Sim, e até do ponto de vista, assim, da estética, né? Que às vezes as pessoas têm preconceito e tal, e eu absolutamente não tenho, porque eu sei o quanto isso tem impacto na vida das pessoas, um impacto positivo. É claro
tudo tem que ter um equilíbrio, né, Fran? Porque hoje em dia, cada vez mais a gente vê, com pressão do mercado mesmo, uma fobia das pessoas em relação ao processo de envelhecimento, né? E tirando as distorções à parte, assim, eu acho que até do ponto de vista estético dá para a gente pensar de uma forma mais humanizada, né? Porque, por exemplo, você parar para pensar o Botox, né, que paralisa os músculos, a gente está, tudo bem, tem o efeito emocional, o impacto na pessoa, mas se você levar ao pé da letra, o que é o Botox? É a paralisia das emoções, né? Como se fosse assim, das expressões. E a gente está numa sociedade, de certo modo, você parar para pensar também, fazer uma análise ampla, mas que impõe esse congelamento, das aparências, da sociedade das aparências. Então, tudo isso tem reflexo sobre o indivíduo, não tem como indissociar, e eu acho muito legal trazer isso, né? Tem um convite até nas questões estéticas, assim, né? Sim. Por que uma dor ganha uma dimensão tão grande para aquela pessoa, né? Uma estria, uma celulite, por que ganha aquela dimensão? Acho que isso tudo tem que ser levado em consideração, né? E tem que saber o momento de falar com ela, olha, aqui não cabe um procedimento médico, aqui cabe outro tipo de acolhimento, né? E a gente precisa ser responsável com o que a gente recebe ali, né? E acho que vai da nossa ética, né? Do nosso compromisso com a pessoa, com o ser humano ali, e falar isso, né? Assim, essa questão da estética é até um pouco polêmica, né? Se as pessoas tiverem a pergunta sobre isso, a gente pode responder, né? Mas eu sou a favor, né, da pessoa se cuidar, de fazer um botox, fazer um preenchimento, fazer alguma coisa assim. Mas até que ponto, acho que cada caso vai ser um caso, né? Mas é uma questão muito importante a se perguntar até que ponto a pessoa está fugindo dela mesma, né? Até que ponto ela está, enfim, né, buscando algo para agradar o outro e não a ela mesma. Enfim. Exato, as demandas, porque tem muita demanda externa fantasiada de demanda interna, entendeu? Então, assim, tem muita gente que chega, eu quero para me agradar, para me deixar feliz, mas na hora que você começa a desmer isso, trava a bateria, tá? Mas ela tá fazendo isso porque aí você vai ver para responder a uma pressão que ela recebeu em algum momento de alguém, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque a chance da pessoa ficar infeliz no final desse procedimento é altíssima, se não for uma demanda interna, legítima. Sim. Legítima, entendeu? A Lediane colocou ali, seria uma forma de mutilar as emoções? Exatamente, né? Porque eu acho que é o contrário, é de expressar, né? Ou... ela tá falando do Botox, talvez, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que... Eu não seria tão selvagem nessa análise, não, assim, mas porque tem cada caso caso, né? Ela escreveu em cima, não deixar o corpo falar. Exatamente, né? E a gente precisa deixar esse corpo se expressar, acolher isso, né? E entender, né? Eu acho que uma das grandes respostas aí com relação às nossas emoções e sentimentos, e eu acho que isso vai impactar na nossa pele, é a gente olhar para dentro da gente, a gente reconhecer tudo isso, né? Ter mais clareza de quem a gente é. A gente nunca vai saber exatamente porque a gente está em constante transformação, mas a gente precisa buscar ao máximo possível, todos os dias, essa clareza de quem eu sou, quais são os meus gatilhos, no sentido de o que desperta em mim emoções mais fortes, né? Exatamente. Tanto negativo quanto positivo. De mergulhar no autoconhecimento, né, Fran? Não tem como, não existe tratamento médico nenhum sem isso, sem você mergulhar dentro de si mesmo, né? Sim. Inclusive, assim, sendo mais profundo, talvez seja uma deixa para a próxima, para uma próxima live, mas, assim, tem várias doenças dermatológicas que a causa é bem lá no inicinho da vida, né? Na tenra infância, ali no
no primeiro contato com a mãe, né, do toque que recebe ali da mãe. Então, tem muito trabalho relacionando, por exemplo, algumas crianças com dermatite atópica que tiveram alguma disfunção ali na quantidade, nem tanto na quantidade, mas na qualidade do contato que ela recebeu, por exemplo, da mãe ou dos cuidadores ali nessa fase tão crucial de delimitação do eu, sabe? De formação de barreira. Então, acho que é interessante quando se deparar com alguma doença, você ir atrás, de repente, bem profundo mesmo, né? Sim, se for ver, né, aprofundando mesmo, né, você falou, né, dessa questão de delimitação de barreiras e de limites ali, né, o que é eu, o que é o bebê, né, o que é a mãe, o que é o bebê ali, que se desenvolve, né, já ali no comecinho. Isso envolve questões de limites futuros, né? Sim, e também, o que é a pele? A pele não é uma limitação entre nós e o mundo ali, não é uma barreira? Individualidade, né? Uma formação de individualidade aqui, com certeza. Ela vai substituir o cuidado que ela recebe da mãe pelo autocuidado, né? Sim. Isso é muito importante, essa fase aí. Você sabe, eu falo... É na fase que a criança às vezes não fala. Então, como que ela fala? De repente, através da pele, né? Através de uma urticária, através... exatamente, uma alergia, né? Um vermelhidão ali. Exatamente. Enfim, mas eu falo bastante de autoestima aqui e eu recebo, acolho mulheres, né, se sentindo mal com elas mesmas, não só na questão física ali, né, de se olhar no espelho e querer melhorar algo, né, não se sentir, enfim, contente com a imagem que elas têm delas mesmas, mas com questões também de achar que não vai dar conta de tudo, achar que não tem um sonho, mas, pô, não vou nem tentar porque isso não é para mim, já passou minha idade, né? Então, essa questão de valorização pessoal. E eu sempre falo aqui, assim, que a autoestima deveria ser matéria de escola. Porque autoestima e outras matérias também. Mas tudo bem. Porque às vezes... E não é uma coisa estática, né, Fran? É conquista diária, é batalha, é assim, ó. Não é quando falar, você tem que manter sua autoestima. Não. Tem dia que é construção, não é coisa romântica. Somos seres humanos, o equilíbrio, né, na psicanálise, o equilíbrio é morte. Então, se a gente tiver, assim, totalmente... Exatamente. Né? Pô, peraí, desperta, né, acende a lanterninha vermelha ali de perigo, também não é bom, né? Mas essa questão, né, de desenvolver a autoestima já desde criança, e às vezes os pais, isso vai passando, né, de pai para filho, e não dá para culpar a educação ou os pais, porque eles deram o melhor deles ali na maioria das vezes, né? E às vezes as pessoas se questionam assim, Fran, mas é possível desenvolver uma autoestima mais fortalecida na vida adulta, depois, já que, né, tudo começou lá na infância? E eu falo, é possível, né? Que é isso que a gente está falando aqui hoje, como a gente está problematizando essas questões de emoções, sentimentos e pele, a gente está aprendendo aqui. Assim como a gente pode aprender sobre autoestima, a gente pode, né, estar sempre evoluindo e estar aberto para tudo isso. Total. A pele é o que eu falo, é o convite a isso, a você buscar a sua força interior, né? Com certeza. Sim, se aprofundar. Sim. Olha, a Lidiane colocou de novo aqui, autoconhecimento é a resposta. Exatamente. Se conhecer. Sempre. É verdade. Deixa eu ver, o pessoal comentou bastante coisa aqui, né? Já que tem alguma perguntinha pra gente. Várias pessoas se identificando, né? Futuca, espinhas, unhas. Você sabia que tem até gente que tem fobia de ver buracos assimétricos? Assim. Isso tem um nome técnico específico que eu não me recordo agora.
mas inclusive na pele. Eu tenho isso. E eu vou lembrar agora do nome. Começa com T. Começa com T. Tripofobia. Isso mesmo. Eu tenho, eu não posso ver. É mesmo? Eu não posso ver. Você sabe que é mais comum do que a gente imagina. Assim... Eu, assim, podia ficar aqui contando para você, enumerando os casos, e ao mesmo tempo tem doenças, assim, factícias que a gente fala, né? O paciente fingir uma doença cutânea, mas não de forma consciente, né? Às vezes. Então, assim, às vezes mutilações mesmo. Eu peguei uma vez uma paciente com sonambulismo, e que à noite, sem perceber, ela se fazia uma úlcera na mão. E a gente só conseguiu descobrir depois que ela arrumou um namorado, que é aquele que ela fazendo. Sabe? Tem cada coisa. Tem paciente que se pinta com maquiagem simulando lesão. Então, tem de tudo. Para ter um ganho ali secundário. Então, está tudo muito misturado, né? As questões de pele. Então, eu acho que a lição principal, uma das lições principais de hoje, para ficar aí, gente, tem tudo a ver pele com as emoções, né? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Assim, mesma origem, embriológica, não tem como dissociar. A pele está em contato com todos os nossos órgãos do corpo. Ela expressa doenças de outros órgãos, tá? Isso é super comum. Aliás, é um capítulo bem extenso na dermatologia, que são as doenças expressas na pele de doenças em outros órgãos, fígado, às vezes doença endocrinológica, diabetes, hipotiroidismo, expressa na pele, e as doenças psíquicas, com certeza, também são expressas na pele, de diversas formas, né? Sim, sim. Que legal, gente. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Minha falta autoestima sempre esteve nas questões ligadas à minha pele. Total, né? Sempre. Porque é um desafio, né? Você com uma questão de pele, você se vir no espelho, de cara lavada, e você se gostar. É um desafio, assim, e é um processo. Eu acho que é interessante também as pessoas entenderem, porque muitas vezes elas me buscam querendo uma solução imediata, milagrosa, e muitas vezes é construção, e passa pelo autocuidado, pela autoestima, né, autovalorização, então autoaceitação. Acho que o mais importante é a autoaceitação. E do jeito que a gente está, né, Fran, com esses padrões de beleza, a internet bombardeando a gente com padrões irreais, inatingíveis, né? É uma verdadeira ditadura, né? Eu acho que é uma das piores ditaduras, mais cruéis que existe aí. Acho principalmente em cima das mulheres, não sei, mas seguir, né? A gente tem que cumprir um padrão, a gente tem que seguir, a gente tem que se enquadrar, né? E facilmente a gente cai nisso e sem perceber, né? Então, por isso a gente precisa estar atento e... Eu acho que o mais importante para isso, uma das maneiras de você enfrentar isso, é você se autoconhecer, conhecer quais são os seus pontos fortes, de repente não ficar focado no que, de repente, você não vai conseguir mudar, né? Então, você direcionar suas forças para as outras coisas, né? A Lídia colocou aqui as comparações, né? Comparação é tiro no pé, porque eu sempre falo aqui para as pessoas que me seguem, e eu vou falar porque eu acho que é muito verdade isso. A gente sempre compara o nosso bastidor com o palco do outro, né? Então, parece que o do outro sempre é muito lindo e a gente compara com o nosso bastidor, que a gente sabe tudo de errado, entre aspas, né? Que tá por trás de tudo. Então, a comparação vai ser sempre injusta. A gente tem que fugir de comparação. Não, e é injusto, assim, é tão injusto com a gente, com a nossa história, porque, assim, de perto, né, se você for olhar, cada um tem as suas dores, né, cada um tem suas conquistas, seus méritos, então, e eu sei que é difícil você não se comparar, em algum momento você vai se comparar, eu acho que
não aceitar isso também eu acho que é a fonte de dor, né? Eu acho que o ideal mesmo é você aceitar que vai ter momentos que você vai estar mais frágil, mas não permanecer ali, né? Ter força para poder voltar para centrar mais na sua força. Né? Passa pela questão da autocobrança. Às vezes a gente pensa que a gente tem que estar bem sempre, tanto fisicamente como emocionalmente. E isso é uma mentira. Vai ter dias que a gente não vai estar bem e tá tudo bem, né? E ter essa sensibilidade de se acolher, de, poxa, deixa eu não estar bem, né? Esses dias uma amiga minha me mandou uma mensagem e uma amiga muito próxima, então eu posso falar, não vou falar o nome dela, claro, né? Mas posso usar o exemplo aqui porque é amiga e irmã. E ela tava falando assim, Fran, me ajude, eu tô procrastinando muito e não tô conseguindo cumprir meus compromissos, tal, né? E começou a falar, né? E eu tô adiando um monte de coisa, tal. E a gente acaba dando essa assessoria para as amigas também, né? Claro, também vai ser diferente. E daí eu peguei e falei assim para ela, né, fulana, puxa, se permita dar um tempo, se permita errar, se permita não cumprir um prazo uma vez na vida, se permita dar esse tempo que você está precisando nesse momento agora, né? Sim. E ela ficou assim tão... Não luta contra isso, né? Que eu acho que a luta é se dê esse tempo, né? Às vezes o procrastinar, claro, a gente, né, a gente busca fazer tudo certinho, tudo, mas às vezes o procrastinar tá falando alguma coisa ali também, né? Então, tem o legal é ter essa sensibilidade, escutar isso, acolher ali na hora, se acolher, né? Perfeito, Fran. Perfeito. Você viu como uma luva também aqui, viu? Tô falando para mim também, né? Quem tá procrastinando nessa pandemia? Fala. Quem não procrastinou? Sim, é inevitável, somos seres humanos, né? Eu acho que foi falado muita coisa rica aqui hoje, né? Na pandemia, só fazendo adendo, na pandemia o pessoal reclama, está procurando muito, né? Para falar de queda de cabelo, tem associação, sim, com o Covid, com o estresse, né, e tal. Então, e fica marcada. Aí eu acho que aumentou o interesse das pessoas em entender essa relação da pele, né, do folículo piloso, que é pele também, né? Muita gente não sabe que o dermatologista cuida de cabelo, mas tem tudo a ver também, sim, né? Eu acho que aí levantou mais, as pessoas estão falando mais disso. O garoto no programa lá do Big Brother, que tinha alopecia lá, que é a calvície. Então, o pessoal foi, olha, tem aspecto emocional, influencia, né? Eu achei interessante. Foi você ter feito essa live aqui. Obrigada. E a gente falou de barreira, de limitação ali, né? E, poxa, como a gente tá vivendo barreira e limitação nos últimos tempos, né? Não pode tocar, né? Como que a falta do toque influencia na piora dos quadros depressivos, por exemplo, né? Enfim, às vezes eu penso até no excesso de álcool no nosso corpo, né? Porque toda compra que chega é álcool, não sei o quê. Enfim, né? São questões novas aí pra gente estar lidando, aprendendo a lidar com tudo isso. Exatamente. Né? Que bom, agradeço muito o bate-papo, que adorei. Também. Espero que a gente faça mais vezes aí. Sim, porque tem tudo a ver, né? Tudo a ver, adorei. Emoção é coisa de pele. Com certeza. Que legal, gente. Então, obrigada, um prazer, uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. Vai ficar salva, né? Vai ficar salva. E, enfim, até as próximas. A gente pensa em outros temas aí e traz conhecimento pro povo. Tá bom? Boa noite para todo mundo que assistiu a gente ou que vai assistir, né? Beijo. Obrigada, gente. Até terça-feira que vem. Beijo. Tchau.